Fala pessoal, pessoal chegando aqui, tô fazendo essa live aqui no Instagram e no Facebook. Alguns amigos não usam Instagram ainda e por isso eu resolvi fazer usando as duas redes sociais aqui para me comunicar com vocês, tá bom? Tentando de alguma forma trazer algum encorajamento a vocês, né, a todos nós. A gente está vivendo um momento em que precisamos da palavra de Deus e por isso eu resolvi fazer essa live. Eu tava pensando em fazê-la toda noite, às 22 horas, mas sinceramente não sei se esse é o melhor caminho, né? Mas eu realmente quero fazer sempre que for possível fazer, né? Sempre que for possível fazer aí pelos próximos dias. A gente está vivendo um momento único, na verdade, né? Momento único na nossa geração, na nossa história. É lógico que não é um momento único na história da humanidade, né? Mas é um momento único se você pegar aí os últimos 150, 200 anos, ele é um momento único, não é? Na história da nossa geração, na história de cada um de nós, né? Um momento onde muita coisa, na verdade, tem apenas demonstrado a realidade dos fatos, não é? A gente, se você me segue aqui no Instagram ou no Facebook, ou se você é membro lá da igreja, você sabe que algo que a gente bate na tecla, que eu bato na tecla frequentemente, é o fato de que nós não estamos no controle das nossas vidas, né? De que nós não controlamos absolutamente nada do nosso viver. De que a gente acha que nós estamos no controle, que nós somos como aquele garotinho jogando videogame com controle sem pilhas, não é? Achando que está controlando ali, mas na verdade não está controlando absolutamente nada. E situações como essa que nós estamos vivendo, elas revelam essa realidade nua e crua. Nós não estamos no controle de nada. É um vírus microscópico que vem lá do outro lado do mundo, é capaz de matar e de transformar e de transtornar a vida de pessoas aqui em Caldas Novas, interior do estado de Goiás. Então, só para você ter uma ideia, Caldas Novas é uma pequena cidade, mas uma cidade turística no interior de Goiás, e essa cidade turística, ela hoje, por decreto, teve todos os seus restaurantes, bares, academias fechados, parques aquáticos fechados, tudo fechado, por conta de algo que foge ao controle de todos nós. Ninguém tem como controlar, não é? Nenhum de nós tem como controlar. E aí, queridos, eu tenho visto muita coisa equivocada nas redes sociais, muito pensamento equivocado. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre esses pensamentos equivocados e depois ir para a palavra de Deus e trazer um pouco de encorajamento e de esperança para nós, tá bom? O que são alguns pensamentos equivocados que eu tenho visto? O primeiro deles é um pensamento triunfalista, não é? Típico da teologia da prosperidade, daquela ideia de que não, eu confio em Deus. Não, eu estou confiante, esse vírus não vai pegar nenhum de nós. Queridos, fé não é a ideia de que nada de mal vai nos acontecer. Fé é o desejo e a disposição de continuar descansando e confiando em Deus, ainda que coisas ruins nos aconteçam. Isso é fé, não é? Então eu tenho visto muitas pessoas, muitos evangélicos, agindo de maneira tola com essa ideia triunfalista da teologia da prosperidade, que fala, não, nada de mais vai nos acontecer, nada de mal vai nos acontecer, e agindo de maneira tola, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Às vezes a gente acha que não obedecer às ordens dos governantes, nesse caso,
vai fazer mal só pra gente, né? Então a gente fala assim, olha, quem não tá se sentindo bem não vai na igreja. Queridos, esse momento já passou. Já não é mais o momento de quem não está se sentindo bem não vai na igreja. Esse vírus, ele é um vírus silencioso, ele é um vírus que demora aí 3, 5, às vezes 8 dias para a pessoa infectada começar a ter sintomas, e muitas vezes as pessoas estão andando, estão circulando, e elas já estão infectadas e elas vão infectar outras pessoas. Então não caia nessa ideia desse triunfalismo da teologia da prosperidade que te diz, olha, e usa textos bíblicos totalmente equivocados e fora de contexto, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos, isso não tem nenhuma aplicação direta aos nossos dias, ao coronavírus aqui. Isso é loucura. Isso é uma exegese, uma hermenêutica totalmente equivocada, que gera um povo bitolado, gera um povo que não consegue discernir a palavra de Deus, e que é um mau testemunho e um mau exemplo que pode ser usado para matar pessoas, não é? Então a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer, pastores que creem nesse tipo de coisa se negando a não ter culto na igreja, tendo uma prática totalmente equivocada diante dessa situação, desobedecendo as autoridades e entendendo como se Deus só falasse com as pessoas ali naquele local, não é? Não é hora para isso, não é hora para a gente deixar essas teologias de triunfalismo falar mais alto. Talvez Deus esteja usando isso tudo para mostrar para o povo evangélico brasileiro de que crer em Deus não é um escudo, não é um pó de pirlim-pim-pim que te protege dos males deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições. Tudo se desenha, tudo se encaminha para que nos próximos 2, 3, 4 meses nós tenhamos uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada. Há o que temer? Né? Algumas pessoas perguntam, há o que temer? E eu quero te dizer que há o que temer, não é? Há o que temer. Medo não é algo necessariamente negativo. Medo não é algo necessariamente negativo. Medo é algo que Deus colocou em nós para que nos ajude, para que nós tenhamos o instinto de buscar socorro, de buscar ajuda, não é? Então uma mãe que vê um filho perto de um penhasco, ela fica com medo dele cair, ela vai lá e ela puxa aquele filho. Isso é algo positivo. Existe um medo positivo, e o medo que deveria existir agora deveria ser esse medo positivo. Esse medo de que esse vírus ele pode sim ceifar a vida dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, e também de alguns de nós mais jovens também. É real, não é? É real. Se você tem acompanhado os fatos, na Itália já são centenas de mortes ao dia, não é? Mortos que não podem ser velados, têm que ser cremados. É triste, a situação ela é real, ela é triste. Não é momento de achar assim, isso aí é só um vírus, é só uma gripe, não é? E mesmo que para você, mais jovem, acabe sendo apenas uma gripe, você pode ser usado para transmitir para alguém que para ela não vai ser só uma gripe, que ela pode vir a morrer. Olha aí, ó, a Dileane está falando aí, pastor, acabei de ler uma rede social dizendo que o corona é a ira de Deus. De novo, essa é uma outra ideia totalmente equivocada. A gente tem que entender, queridos, não é nosso papel ficar dizendo o que é ira de Deus, o que não é ira de Deus. É óbvio que Deus está no controle dessa situação. É óbvio que foi Deus quem permitiu que o vírus, coronavírus, tivesse essa mutação e começasse a se espalhar por todo mundo. Nada foge ao controle de Deus. Se Deus estralar o dedo, se Deus falar, o vírus cessa, o vírus morre. O vírus está debaixo do controle de Deus. Mas na providência de Deus, aprove a Ele permitir que esse vírus se espalhasse para o mundo inteiro.
E esse vírus vai cumprir os propósitos soberanos, santos e amorosos de Deus. Ok? E esse vírus vai cumprir esse propósito. E esses propósitos eles são diferentes para cada um de nós. Para cada uma dos 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta Terra, Deus tem os seus propósitos soberanos, sábios, santos e amorosos para cada um de nós. E Ele vai cumprir esse propósito na vida de todos nós. Ok? Então, nós não temos que ficar querendo definir o que é o que é esse vírus, se é ira, se não é. Isso, no momento, importa muito pouco e Deus não revelou para nenhum de nós o que é esse vírus. O que importa? O que importa sabermos, queridos, é Deus está no controle dessa situação, como Ele está no controle de todas as situações do mundo. Enquanto eu e você estamos aqui no nosso mundinho, Deus está controlando 1 milhão de situações, 1 bilhão, 1 zilhão de situações no mundo inteiro. Nada foge ao controle dele. Ele não olhou e falou, ups, o coronavírus mutou e eu não percebi. Não, está tudo no controle do nosso Deus soberano. E Ele age em todas as coisas para cumprir o propósito da boa vontade dele, fazendo com que tudo concorra para a glória dele e para o bem do povo dele. Agora, existe uma outra percepção equivocada do que é o bem do povo de Deus, não é? Muitas pessoas dizendo, não, porque está tudo bem, porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam Deus. É verdade. Isso não quer dizer que você, ou um dos seus queridos, ou eu e um dos meus queridos, possa vir a ser contaminado e falecer pelo coronavírus. Ainda assim, todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem. Porque o nosso bem não é a nossa felicidade, não é vivermos uma vida tranquila, não é vivermos uma vida em que nada de mal nos acontece. O nosso bem é sermos moldados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E, queridos, me parece que esse vírus tem muito a nos ensinar sobre isso. Me parece que essa situação toda tem muito a nos ensinar como igreja sobre diversas coisas. Me parece que nos próximos meses, nós como igreja, e aqui eu estou falando com todos vocês que conhecem o Senhor Jesus Cristo, que têm a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, que creem nele, que creem que porque ele vive, você pode crer no amanhã, que creem que se você morrer, a sua eternidade será com Cristo. A todos vocês, eu preciso dizer para vocês que é muito provável que nos próximos meses, irmãos queridos, pessoas queridas passem por situações extremamente difíceis. Pessoas queridas morram, pessoas queridas fiquem sem emprego, sem perspectiva, sem ter como comprar alimentos básicos. E aí é que a igreja vai ser chamada a ser igreja. É aí que a igreja vai ser chamada a ser igreja. E é aí que a igreja vai demonstrar fé de verdade, em continuar crendo mesmo quando as dificuldades e as pressões da vida estão nos pressionando, estão quebrando nossos ossos, não é? É aí que a igreja vai ser chamada a viver Atos 2, não é? Será que estaremos dispostos aqueles de nós que possuem reservas financeiras a abrir mão das suas reservas para suprir o básico para os nossos irmãos? Será? Será que nós estaremos dispostos, aqueles de nós que possuem propriedades de investimento, vender suas propriedades para suprir o bem, o necessário, o básico para os nossos irmãos em Cristo? Não é? Nós precisamos pensar isso como igreja. Nós precisamos, como igreja, parar de sermos triunfalistas e começar a pensar em ferramentas práticas para servirmos a igreja durante esse tempo. Servirmos a igreja primeiro espiritualmente, alimentando a igreja, não é? Como que eu e você podemos encorajar os irmãos? Talvez você deveria começar a pensar em ligar para 1 ou 2 irmãos por dia. Pega a lista de membros da sua igreja, comece a ligar para 1 ou 2 irmãos por dia, comece a perguntar como é que eles estão, como você pode orar por eles, se tem algo pesando no coração deles, o que eles estão preocupados, ore por eles. Pergunte se existe algo que você pode suprir uma necessidade deles, não é? Hoje eu passei a tarde mandando mensagem para todos os membros da minha igreja,
perguntando para eles como eles estavam, se tinha algo pesando o coração deles, como eu poderia orar por eles. Ainda não consegui ouvir a resposta de todos, mas vou ouvir hoje entrando à noite, não é? Então faça isso, encorajem uns aos outros. A gente aqui na igreja tem grupos pequenos, mas a gente não pode mais se reunir também, porque é risco de contágio. Então o que nós vamos fazer? Nós fomos atrás de procurar uma ferramenta que nos permita nos reunir em grupos pequenos virtualmente, salas de videoconferência. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer videoconferência nos grupos pequenos, não é? E assim a gente pode encorajar uns aos outros à mesma distância. A gente precisa pensar, nós precisamos ser criativos, nós precisamos usar os recursos aqui, ó, Facebook e Instagram, que Deus nos deu, ok? A gente tem aqui quase 100 pessoas no Instagram e 30 e poucas pessoas aqui no Facebook, que a gente pode encorajar. No domingo eu vou fazer uma pregação ao vivo pelas redes sociais para a igreja. A gente precisa pensar em maneiras, não é? Que tempo precioso para você gastar com a tua família, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando juntos, orando pelos mais velhos, quando alguém que vocês conhecem for infectado também, orando por essas pessoas, orando para que Deus traga paz aos mais velhos, aqueles que têm já alguma doença de base, que já se colocam preocupados, não é, ansiosos, e às vezes essa ansiedade acaba gerando sintomas em nós, a gente nem tem nada, mas a gente começa a ficar ansiosos com relação a isso, não é? Então, queridos, a igreja precisa ser criativa, a igreja precisa ter fé e parar de ter essas atitudes triunfalistas. E agora também é a hora da igreja começar a olhar ao redor e pensar como nós podemos servir a nossa comunidade. Um amigo meu me mandou um trecho de um livro que falava sobre Calvino lidando com as pestes do século XVI, não é? E como ele ia, quando todo mundo achava que ele não deveria ir, que era arriscado, mas ele se arriscava para servir o bem, para ser o bem para o próximo, não é? A gente tem que ter prudência, sabedoria, mas a gente tem que estar dispostos também a correr risco, não para poder reunir a igreja para ter um culto, não é o momento disso, mas a gente tem que estar dispostos a correr riscos para servir o próximo. A gente tem que estar disposto a correr risco para ir fazer uma compra para uma pessoa de idade que não deveria poder ir no supermercado, porque é mais arriscado para ela. Nós deveríamos estar dispostos a correr esse tipo de risco. Então eu quero que você preste atenção sobre isso, ok? Então não tenha atitudes triunfalistas, não use texto fora de contexto, pense em maneiras criativas de encorajar os seus irmãos em Cristo e formas de servir a comunidade ao seu redor. Isso é muito importante, tá bom? A gente vai falando mais sobre isso à medida que a gente for fazendo as lives aqui. Espero que de alguma forma elas sejam úteis para você. Mas eu queria destacar com vocês agora o Salmo 46. O Salmo 46, ele fala o seguinte, só para a gente dar um contexto aqui, né? Jerusalém sitiada, os inimigos sitiaram Jerusalém, e aí eles não podem sair da cidade, porque os inimigos tomaram Jerusalém, não é? Os inimigos tomaram Jerusalém, eles não têm como sair da cidade. E aí nós temos esse salmo, o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. E aqui não temeremos, de novo, não é que você não pode ter medo, mas que você não deve ser dominado pelo medo. Queridos, não deixe a sua mente ser dominada pelo medo. Não deixe as conversas da sua casa serem dominadas pelo medo. Mas domine a sua mente e as conversas com a palavra de Deus. Ok? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que todo o comércio feche. Ainda que a gente não possa se reunir para cultuar ao Senhor juntos no domingo. Ainda que nós vejamos pessoas queridas falecendo,
ainda que as previsões econômicas não sejam muito boas, sejam bem ruins, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Interessante porque em Jerusalém não existia rios. E essa era um dos trunfos que os inimigos do povo de Deus usava ao sitiar a cidade, achando que ao sitiar a cidade eles logo teriam que sair ou morreriam de sede. Mas o rei mandou fazer um túnel e trouxe um canal de água. O rei usou de inteligência. O rei não ficou assim, não, mas eu creio em Deus, nada vai me atingir. Não, ele foi inteligente, ele foi prudente. Ele fez um túnel para pegar água e abastecer a cidade com água. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10, a versão antiga dizia: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, eu quero te encorajar com essas palavras. Esse é o momento em que nós estamos sitiados. Eu estou em casa, meus filhos estão em casa, os irmãos da igreja estão em casa, na maioria deles, poucos deles ainda têm que sair para trabalhar. A Daiane é uma delas, ela entrou aqui agora há pouco, falou que está com medo, ela é enfermeira. Alguns irmãos ainda estão, a gente tem irmãos, tem médico na igreja, tem enfermeiro na igreja, eles têm que sair para trabalhar. Alguns outros trabalham em recepção de hotel, eles têm que sair para trabalhar também, não é? Mas, queridos, esse é o momento de nos aquietarmos, de aquietar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, de não deixarmos o medo tomar conta de nós e a gente começar a ter percepções até de sintomas que não são reais por causa do nosso medo. Nós precisamos confiar no nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. Nós não somos tolos, nós não negamos fatos, nós não vivemos uma fé triunfalista, mas nós confiamos no Senhor em meio ao medo. Nós confiamos no Senhor sabendo que ainda que Deus permita que nós ou entes queridos venham a falecer por conta do coronavírus, nós podemos continuar confiando no nosso Deus, porque a morte não será o fim, a morte é o princípio. Nós podemos atender às ordens, os decretos dos governantes, nós devemos fazer isso. Se tem pastores falando para você desobedecer os decretos, não é sábio fazer isso, não é sábio fazer isso. Você está colocando em risco não só a sua vida, mas está colocando em risco a vida de todas as pessoas com quem você poderá ter contato. Não faça isso, não faça isso. Fique em casa, aquiete-se, como diz o salmista, e saiba que eu sou Deus. Deus está no controle, queridos. O bom de termos uma teologia de um Deus soberano é que nesses momentos nós podemos confiar e descansar nisso. Nosso Deus não foi pego de surpresa. Não importa a origem desse vírus, a origem humana desse vírus, não importa qual ela seja, Deus está nisso desde o começo. E Ele está cumprindo todos os propósitos que Ele tem para esse vírus. E os propósitos de Deus sempre são para a glória dEle e para o bem do povo dEle. Ainda que isso seja difícil, ainda que a gente não consiga entender, ainda que nos traga dor e sofrer, nós podemos confiar no nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Aquiete-se, encoraje seus irmãos,
Já que você está em casa, invista tempo ligando para os seus irmãos. Talvez você possa ligar para 2 irmãos por dia, saber como eles estão, orar junto com eles e descansar. Descansar no Senhor. Ok? Deus nos deu essas tecnologias. Eu tenho a oportunidade de estar falando aqui com vocês por meio dessas tecnologias. No Instagram está tendo 115 pessoas, 110, está oscilando. No Facebook agora há pouco estava com 47 pessoas. Isso aqui é tecnologia que Deus nos dá, é a oportunidade de poder abençoar vidas. Use isso para a glória de Deus, para o bem do povo de Deus, nesse tempo em que, por causa da providência divina, que a gente não entende, nós não podemos nos reunir como igreja. Ok? Então, não desobedeça às ordens dos governantes. Faça o que precisa ser feito. Obedeça, fique em casa. Não é tempo não é férias, é quarentena. Não é tempo de você ir na casa do tio, da tia, do vizinho, fazer aglomerações. Não, fica em casa quietinho. Fica com a sua família. Eu sei que não é fácil, bateu a saudade, está difícil. Liga para alguém, conversa, ok? Mas obedeçamos, sim. Obedeçamos às ordens. E lembremos que o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Nós podemos confiar nele. Nós podemos descansar nele. Isso não significa que não seremos atingidos. Não significa. Eu posso vir a ser atingido, queridos. Eu posso vir a morrer desse vírus. Você pode vir a morrer desse vírus. Ainda assim, Deus continuará sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Porque se eu ou qualquer um de nós que crê no Senhor Jesus Cristo morrer em decorrência desse vírus ou de qualquer outra coisa, será apenas o começo de uma eternidade gloriosa, com corpos transformados, onde nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. Deus está cumprindo os planos dele. Eu e você não sabemos quais são, ele não nos chama a tentar adivinhar e nem a ficar fazendo suposições. O que ele nos chama agora é a confiarmos nele, descansarmos nele e darmos passos de sabedoria. E neste momento, sabedoria, pelo menos aqui em Caldas Novas e nas cidades onde já tem algum caso, onde os governantes estão falando que é ficar em casa, é ficar em casa. Guardar esse tempo em casa, a menos que você precise sair para comprar algo para comer, precise sair para trabalhar porque você precisa, você é agente de saúde, você é agente de segurança, você precisa trabalhar, vá. Mas se você pode, fique quieto em casa. Não vá para a igreja domingo. Não vá para a igreja domingo. Mas a minha igreja o pastor não cancelou, vai ter culto, vai ter ceia. Não vá para a igreja domingo. Fique em casa. Confie no Senhor. Descanse nele. Ok? Descanse nele. Queridos, é isso. Nós precisamos orar. Nós precisamos dobrar nossos joelhos. Nós precisamos clamar ao Senhor por graça e misericórdia. Tudo indica que nas próximas 3, 4, 6 semanas nós vamos ter um avanço grande do vírus por todo o Brasil. Tudo indica que nós vamos ter um problema sério financeiro no Brasil. Pessoas, especialmente das classes mais baixas, vão sofrer financeiramente. E a igreja vai precisar estar pronta para se colocar como agente de Deus na vida dessas pessoas. Ok? Precisamos orar. Precisamos nos desapegar dessa vida, desapegar das coisas materiais e buscar em Deus, sermos instrumentos dele, no reino dele, para a glória dele e para o bem do povo de Deus. Queridos, esse é o momento. É o momento da gente se aquietar, da gente confiar em Deus, descansar em Deus, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. É triste. Eu também nunca pensei em falar não vá para a igreja. A Bela aqui, Bela Rafamel, está falando, nunca pensei em ouvir não vá para a igreja. Eu também nunca pensei em falar isso. Mas hoje, o mais sábio a se fazer é não ir para a igreja. Se sua igreja está mantendo os cultos, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é falar para você contrariar seu pastor. Mas nesses dias, eu tenho que te dizer isso. Se a tua igreja está tendo culto, não vá para a igreja. Fique em casa. Porque ir para a igreja é agir com irresponsabilidade.
é poder gerar mais contágios, para que mais gente ao mesmo tempo fique com o contágio e o sistema de saúde entre em colapso. A gente precisa amenizar a curva. Nosso país é um país continental. Nós não somos um país, nós somos um continente. E nós precisamos agir como um continente. Nós precisamos agir com sabedoria, com prudência. Ok? Então, não vá para a igreja e use da tecnologia para abençoar a vida dos seus irmãos. De novo, se você é líder de igreja, existem ferramentas para você fazer salas de videoconferência para os grupos pequenos. Use o WhatsApp. Hoje eu mandei mensagem para todos os membros que eu tenho ali na lista no grupo da igreja, perguntando como eles estão, pedindo como eu posso orar por eles. Ligue, faça videoconferência, faça pregações online, use as tecnologias, mas é hora de aquietar, ficar em casa e descansar no Senhor, para que menos pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo, tá bom? Quero orar com vocês. Vamos orar juntos, queridos? Vamos orar? Vamos orar. Se você pode, abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, primeiro de tudo para agradecer, Deus. Agradecer o fato de que nós temos um Deus que nunca é pego de surpresa. Que nós temos um Deus que controla o universo com suas mãos. Um Deus que nenhum pardal cai sem a Tua permissão. Um Deus que controla todas as leis da natureza, controla todos os elementos da natureza. Um Deus que está sentado no trono, reinando, sublime, de eternidade a eternidade. Um Deus que, quando as terras tremem, quando as nações se alvoroçam, continua soberano, reinando sobre tudo e sobre todos, sem ter a menor dúvida do que está acontecendo, sem ter a menor titubeio sobre como agir. Obrigado, porque nós servimos a esse Deus grande, esse Deus soberano, e esse Deus que também é sábio e por isso sempre faz o que é melhor, e esse Deus que é completamente amoroso. Por isso nós podemos confiar que sempre age para o nosso bem. Pai, nós queremos colocar essa situação toda diante do Senhor. Na nossa finitude, Deus, nós não conseguimos entender o que está acontecendo, e nós, na nossa finitude, clamamos ao Senhor, entendendo que o melhor seria que isso cessasse, que as pessoas parassem de morrer, que o vírus parasse de ser espalhado, que a vida pudesse voltar a acontecer, as pessoas pudessem voltar para o trabalho, as crianças voltar para a escola. Mas na Tua sabedoria, Deus, na Tua providência, nós entendemos que por agora este não é o Teu plano. Por isso nós suplicamos por graça e misericórdia. Suplicamos que o Senhor não nos abandone em momento algum, que possamos passar por tudo isso sem abandonarmos a nossa fé, mas confiados no Senhor, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio às dores, às dificuldades, mesmo em meio à morte, Deus. Querido Deus, que tudo que nós cantamos a vida inteira nas igrejas possa ser real nas nossas vidas agora, diante de algo tão difícil que está diante de nós. Que todas as vezes que cantamos na nossa igreja, nas nossas igrejas, se temos que perder famílias, bem, poder, embora a vida vá, com nós Jesus está. Que isso seja real nas nossas vidas hoje. Que tudo possa estar bem com nossas almas, mesmo em meio a turbulências, tribulações, as dores e a morte. Nos ajuda, fortalece a nossa fé. Nós cremos, Deus. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda a crer no Senhor Jesus, a descansar e a confiar nele. Nos ajude, Deus, a sermos testemunho no mundo de um povo com uma esperança que não está aqui nesse mundo. Uma esperança que coronavírus nenhum é capaz de atingir, porque a morte não foi capaz de segurar. A nossa esperança está em Cristo, aquele que morreu, mas venceu a morte e está vivo para sempre. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui participando comigo nesse tempo. Ajuda nossas igrejas,
ajuda nossas cidades, nosso país e o mundo. Nós não temos a quem recorrer. Nós temos o Senhor. E isso nos basta. Nós oramos em nome do nosso Salvador, o teu único Filho, a quem o Senhor entregou por amor de nós. Muito obrigado. Em nome dele oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Sempre que eu puder eu vou fazer essas lives. Eu vou tentar fazer toda noite, às 22 horas. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos em oração, confiados no nosso bondoso Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.